Fundamentos da Gnosis. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Primeira conferência. A liberdade de falar sobre assuntos esotéricos. Conferência totalmente revisada da gravação original. Estamos numa época em que, afortunadamente, podemos falar sobre assuntos esotéricos publicamente, à luz do dia ou nas trevas da noite. Mas nem sempre foi assim. Pensemos, por exemplo, na Idade Média, com sua famosa Inquisição, que alguns atribuem a Gregório IX e, outros, a São Domingos. Em todo caso, a Inquisição foi um processo espantoso. Isto não quer dizer que na Idade Média não existiu o esoterismo, sim, existiu e foi muito intenso. Recordemos Cornélio Agripa, Filipe Theophrastus Bombast von Hohenheim, Auréola Paracelso e também o não menos famoso Dr. Fausto, encantador e mago. Esses três homens foram discípulos do venerável e respeitável grande mestre, o abade Tritemus, que ensinava o esoterismo em pleno monastério medieval. Milagrosamente, não foi queimado na fogueira. Portanto, ao lado da horrível Inquisição e das fogueiras acesas pela Igreja de Roma ou Igreja Católica, o esoterismo era praticado dentro dos próprios mosteiros. No entanto, não se podia falar publicamente, tal como fazemos hoje em dia. Quem assim procedesse era julgado como herege ou bruxo e, depois, era queimado vivo, em praça pública. Muito se tem falado sobre a Inquisição e vale bem a pena repassar um pouco todas essas questões para servir de ilustração. Naquela época, afirmavam que a filha de um conde era sequestrada diariamente por pessoas do aquelarre e levada para participar do sabat. Isso ocorreu no século XV. A partir daí, a Igreja Católica acendeu suas fogueiras com um furor espantoso, milhares de pessoas, acusadas de bruxaria eram queimadas vivas, fato lamentável, não é mesmo? Por aí não faltam, entre tantos que escreveram sobre a Inquisição e o Santo Ofício, quem tenha descrito, com minuciosidade de detalhes, as torturas inquisitórias. Lembremos certo autor que chegava a dizer o seguinte: como acontecia que as bruxas, ao serem jogadas na água, não se afogavam, mas flutuavam porque os demônios as ajudavam, era preciso, então, submetê-las a outras torturas. Alguns inquisidores sugeriam que o acusado de bruxaria e heresia fosse amarrado com as mãos para trás, com o corpo sustentado por um cabo preso ao púlpito, para que flutuasse pendurado em uma corda. Imaginem vocês esse tipo de martírio, e quão espantosas dores sentiam as vítimas. O inquisidor afirmava que esse sistema era magnífico porque o acusado de feitiçaria, nessas circunstâncias, por si mesmo, através de sua bruxaria e com a ajuda do demônio, retornaria ao púlpito. Com isso, o bruxo entregava-se, ou seja, confessava seu delito. A Inquisição também chegou à Turquia, apesar de os turcos serem, antes de tudo, maometanos. Alguns desses escritores inquisitoriais, ao descreverem as torturas diziam que levantavam as unhas dos bruxos e colocavam pregos para que sentissem terríveis dores, prendiam-nos na torre de martírio e queimavam-lhes os pés, pois tudo isso era parte da justiça divina e humana. Pensem vocês nessa maldade criminosa, nesse sadismo espantoso da Inquisição. Num desses casos, acusaram um pobre padre que cometeu o despropósito de confessar que há 40 anos vinha mantendo relações sexuais com uma mulher-demônio. O bom ancião, já com seus 90 anos, foi jogado na fogueira. Outro caso é o de um monge que se dizia sempre acompanhado por uma mulher-demônio, invisível, e que há anos vivia copulando com ela. Essa declaração foi suficiente para que ele fosse incinerado vivo em uma dessas terríveis fogueiras da Inquisição. Entre todas as ratas de fer da Inquisição, existe uma que diz que, na Alemanha, uma pessoa que andava por um bosque encontrou-se com um grupo de pessoas que participavam de um sabat. Quando essas pessoas se sentiram descobertas, obviamente, submergiram-se completamente na quarta vertical e desapareceram. No entanto, deixaram no solo uma taça onde figuravam distintos nomes de personalidades famosas. Evidentemente, e não era para menos, a taça foi parar nas mãos dos inquisidores e todas as pessoas cujos nomes estariam relacionados aí foram queimadas na fogueira. Falavam também que os papas Silvestre e Leão Magno eram considerados bruxos, além de muitas outras coisas. Em todo caso, as fogueiras da Inquisição, agindo em pleno furor, foram terríveis.
Não negamos que tenham existido aquelarres, mas também muita gente acusada de heresia foi queimada, inclusive muitos gnósticos. Temos o caso dos albigenses que foram queimados na fogueira e diversas comunidades esotéricas como os templários, condenados por heresia e bruxaria, também foram perseguidos. Todavia, os cavaleiros templários continuaram atuando secretamente. Entre tantos relatos da Idade Média, figura aquele em que o diabo aparecia diante dos bruxos, diante das harpias e dos zangões sob a forma de um bode, de um gato negro, ou de um fantasma. Todos aqueles que pregavam culto tinham o direito de participar dos aquelarres. Falar disto hoje, em pleno século XX, considerado como o século das luzes, ainda que de luz não tenha nada, torna-se um pouco extemporâneo, algo como que fora da onda, sobretudo nesta época em que se fala sobre átomos, raios alfa, beta, gama e sobre raio laser que, em poucos segundos, chega à Lua. Não obstante, a bruxaria realmente existiu. O Papa Gregório IX trovejava e relampagueava, lançando seus anátemas contra os bruxos. Ele dizia que o alto clero estava cheio de bruxos que lançavam raios, faziam chover granizo e faziam as colheitas se perderem. Em síntese, a fogueira com todos eles. Quando havia alguma tempestade muito forte diziam que a culpa era deles, e quando havia por aí qualquer pessoa de quem suspeitassem, sem mais nem menos, atiravam-na dentro da fogueira. Desse modo, morreram milhares de pessoas anualmente, deixando toda a Europa enlutada porque, para os inquisidores, todos eram bruxos. Até mesmo o famoso Dr. Bacon foi julgado como bruxo e, embora não o queimassem vivo, tiraram-lhe a liberdade e o prenderam em um calabouço da Inquisição, onde morreu. Ainda, não sei como explicar como o Dr. Fausto escapou dessa armadilha e, sendo tão famoso, riu-se da Inquisição, pois possuía poderes extraordinários. Quanto a Cornélio Agripa, que parecia um vagabundo e andava sempre errante de cidade em cidade, foi acusado de ser bruxo, feiticeiro e coisas semelhantes, jamais foi apanhado pelos senhores do Santo Ofício. Na Alemanha existia um bruxo que, segundo diziam, em pleno meio-dia se levantava do solo e, depois de flutuar, penetrava na quarta vertical e diante de muitas pessoas, ante o veredicto solene da consciência pública. Sua mulher, muito assustada, tratava de prendê-lo pelos pés enquanto as pessoas enfurecidas desembainhavam suas espadas para feri-lo, não obstante, nem a espada conseguia feri-lo. O que aconteceu com esse bruxo? Ninguém sabe. Existiram alquimistas muito famosos, como o grandioso Nicolas Flamel, que escreveu magníficas obras e fez tanto pela humanidade. Ele ensinou, detalhadamente, todas as etapas da grande obra e, por milagre, não caiu nas garras da Inquisição. Não foram atingidos também nem Cindivogius e nem o famoso Raimundo Lulio. Este último morreu vítima de apedrejamento em uma cidade árabe, depois de ter ministrado seus conhecimentos aos mouros, no afã de levar o cristianismo esotérico para o povo árabe. Se ele houvesse ensinado sua doutrina aos sufis, nada de mal lhe ocorreria, mas, desafortunadamente, dirigiu-se a pessoas fanáticas que nada sabiam sobre o esoterismo e que o mataram a pedradas. Acerca de Nicolas Flamel, famoso alquimista medieval, afirmo que ele ainda vive e goza de perfeita saúde, porque possui o elixir da longa vida. Enfatizo, por conseguinte, para que fique gravado o que estou dizendo, que Flamel ainda vive e goza de perfeita saúde. Vive no Hindustão com sua antiga esposa Perenelle, possuem o elixir da longa vida, a medicina universal, a pedra filosofal, realizaram toda a grande obra. São imortais. Por essa razão, ainda que pareça estranho o que falo além da poeira dos séculos e das fossas sepulcrais, surgiram mestres que ainda vivem até hoje, com o mesmo corpo físico que tiveram naquela época. O conde Saint-Germain é um grande Mahatma imortal. Certa vez foi assistir a uma festa de bruxos, não porque fosse ali para participar, dançar ou coisa parecida, senão, com o propósito de investigar, observar, estudar o que é diferente. Se aqui tratamos de bruxaria e de tantas perseguições, não é de estranhar que o próprio Jesus de Nazaré tenha sido acusado de ser bruxo, e por isso foi crucificado. Todo o seu processo teve como ponto culminante o momento em que foi levado por Lúcifer à parte superior do templo e principalmente ao cume da montanha. Fica demonstrado que Lúcifer, que não é senão o reflexo do Logos em cada um de nós, possui tremendos poderes. Por isso, Jesus não pôde evitar que o acusassem também de feitiçaria e que o conduzissem ao Gólgota. Assim tem sido a humanidade e assim sempre será. Por isso,
digo a vocês que, hoje, não obstante a idade de trevas, do cientificismo e do pseudocientificismo ultramoderno e subjetivo em que vivemos, podemos falar, publicamente, sobre assuntos esotéricos e isso, por si mesmo, é vantajoso, já que antes não era possível. Prosseguindo com esta dissertação, direi que é muito importante converter-se em investigador da vida nas dimensões superiores da natureza e do cosmo. Quando uma pessoa aprende a sair do corpo físico, voluntariamente, então pode ver, ouvir e tocar as grandes realidades dos mundos suprassensíveis. Quando alguém consegue sair do corpo denso, intencionalmente, pode mover-se na região desconhecida, na quinta dimensão e também conhecer, diretamente, os mistérios da vida e da morte. O importante é fazê-lo. Realmente, toda pessoa comum e corrente abandona o corpo físico durante as horas do sono normal. É sabido que, nos momentos em que estamos dormindo, os distintos eus que possuímos rompem as conexões com os 5 centros da máquina orgânica e, então, podem se dar o luxo de viajar fora do corpo físico. Manifestamente, se a pessoa prestar atenção nesse processo psicológico existente entre a vigília e o sonho, poderá voluntariamente sair do corpo físico para se deslocar pelos mundos suprassensíveis. A chave é simples, consiste em aproveitar o estado de transição entre a vigília e o sono. Nos instantes em que a pessoa está adormecendo, ela pode escapar do corpo físico por vontade própria e penetrar na região suprassensível. Aqui não se trata de um processo meramente intelectual e deve ser traduzido em termos práticos. Quando afirmamos que a pessoa deve levantar-se da cama no instante em que está adormecendo, não queremos que isso seja feito mentalmente, senão que se haja com toda a naturalidade, como quando se levanta pela manhã, depois de haver dormido, para tomar o café da manhã e se dirigir para o trabalho. O importante é levantar-se quando está no estado de transição entre a vigília e o sono, porque as conexões com o corpo físico e com os cilindros da máquina humana ficam soltas. Com isso, o corpo fica na cama, enquanto a essência se retira, ainda que engarrafada dentro do ego, para viajar através do tempo e do espaço. Em outras épocas, quando se ensinavam esse procedimento restrito, as pessoas obtinham êxito de imediato. Desafortunadamente, a involução humana entrou em seu ciclo mais destrutivo, no final descendente desta idade de Kali Yuga. O corpo e a psique das pessoas de hoje já estão muito degenerados, principalmente no aspecto psicológico, razão pela qual as pessoas em geral e vocês que escutam esta doutrina têm hoje muito mais trabalho para sair do corpo físico, voluntariamente. Se refletirmos um pouco sobre esse estado de saída em astral voluntariamente, descobriremos que é apenas uma questão de atenção. Realmente todas as pessoas, ao adormecerem, repito, rompem as conexões com os cilindros da máquina e saem do corpo denso, porém involuntária e inconscientemente. Quando se presta atenção, imitando ou fazendo o que a natureza faz, resolve-se o problema, porque é realizado de forma espontânea. O que era feito sempre em estado de desatenção passa a ser feito em estado de atenção, o que era feito de forma inconsciente passa a ser feito conscientemente. É o mesmo processo e não vejo nenhuma dificuldade nesta questão. De forma geral, não há quem não saia do corpo físico. Quanto aos que dizem que o desdobramento da personalidade é um processo perigoso porque o corpo pode ser tomado por outra pessoa, estão muito equivocados. Todas as noites, as pessoas saem dos seus corpos, e tão logo adormecem, imediatamente se desdobram do corpo físico. O ato de desdobrar-se intencionalmente equivale a se dar conta de suas próprias funções naturais e não vejo por que isso seria perigoso conscientizar-se de suas funções naturais e cooperar com a natureza. Portanto, o desdobramento jamais poderá ser perigoso. Uma das vantagens do desdobramento voluntário consiste em que a pessoa, por si mesma, pode conhecer os mistérios da vida e da morte, o que é bastante interessante. Há pessoas que creem que sabem muito, pelo fato de terem lido, porém, na prática, não sabem nada. Vocês podem colocar uma biblioteca dentro de suas cabeças, depositá-la na memória, não obstante, fiquem absolutamente certos de que, se não se tornarem conscientes de tudo o que armazenaram na memória, não fizeram nada. Na hora da morte, toda classe de conhecimentos meramente intelectuais será perdida. Vocês querem uma prova disto que estou dizendo? Observem bem que, quando uma pessoa vem ao mundo, precisa retornar à escola e começar a ler, voltar a aprender a escrever, retornar ao curso primário, secundário. Se em uma existência anterior foi um advogado, como é o caso aqui de nosso irmão ASL, que na existência anterior era o advogado Honorato Rayon, na presente existência,
ele teve que voltar a estudar numa universidade o curso de direito até se tornar um profissional. Com isto, quero dizer que tudo o que a pessoa deposita só na memória perde-se. Realmente, só permanece com a pessoa o que ficou depositado em sua consciência, certo? Neste último caso, tudo nasce com a pessoa ao retornar ao mundo. Quando se fala de conhecimentos inatos, refere-se, exclusivamente, a esses princípios que foram depositados na consciência. Existem pessoas que falam maravilhas sobre a doutrina da reencarnação e há muitos peritos que explicam, profundamente, as leis do eterno retorno de todas as coisas. Tais pessoas se creem a mamãe dos pintinhos ou o papai do Tarzan. Acontece que não sabem nada nem sobre a lei da reencarnação, nem sobre a lei do karma e nem sobre a lei do retorno. E por quê? Porque, na hora da morte, toda essa classe de conhecimentos armazenados apenas na memória é perdida, nada lhes resta, perderam lamentavelmente seu tempo. A pessoa deve fazer-se consciente de toda a sabedoria adquirida. Quando alguém aprende a sair do corpo físico voluntariamente, na quinta dimensão pode dar-se o luxo de rever suas vidas anteriores, porque isso é algo que permanece na consciência. Quando uma pessoa aprende a sair do corpo físico à vontade, nos mundos superiores pode conversar com os Elohim e aprender sublimes verdades. Algumas pessoas creem que, pelo fato de haverem adquirido todos os conhecimentos relacionados com a lei do karma, já são idôneas neste assunto. No entanto, se elas jamais em suas vidas penetraram, conscientemente, no palácio de Anubis, se nunca negociaram no templo de Anubis seus próprios karmas, se não revisaram seus livros da vida, o que realmente sabem sobre a lei do karma? Nada, absolutamente nada. Desse modo, despertar a consciência é vital, fundamental. Afortunadamente, repito, estamos nesta época moderna. Um curso deste, ministrado em plena Idade Média, quando a Igreja agia furiosamente e promovia suas fogueiras terríveis, era mais do que suficiente para que todos os que estamos aqui fossemos levados diante dos tribunais do Santo Ofício. Embora seja certo que estamos, hoje, numa época de obscurantismo, pelo menos, pode-se falar publicamente acerca destes assuntos sem que ninguém nos acuse de bruxo. Nesta situação, devemos aproveitar esta brilhante oportunidade para despertar a consciência, o que é essencial. Enquanto uma pessoa não despertar, nada saberá. O que poderia saber um adormecido? Sair voluntariamente do corpo físico é interessantíssimo porque implica, de fato, um impulso para o despertar. Não é estranho que, em épocas antigas, nos tempos medievais, existissem pessoas que colocavam o corpo físico na quarta vertical, como foi demonstrado por Jesus de Nazaré ao caminhar sobre o mar da Galileia. Na Idade Média, se Jesus realizasse esse prodígio, seria levado ao tribunal do Santo Ofício. É certo também que, depois que a pessoa aprender a sair do corpo físico, conscientemente, pode dar-se o luxo de passar para um estágio mais avançado desse conhecimento. Ainda que pareça difícil ou estranho para muitos, se a pessoa, ao estar fora do corpo físico, pedir ao anjo da guarda que traga diante dela o corpo que ficou adormecido na cama, vocês fiquem completamente seguros de que ela será assistida, e o anjo da guarda poderá levar, realmente, o veículo físico até o lugar solicitado. A pessoa pode mover-se com seu corpo denso na quinta dimensão para, depois, regressar à sua casa e ao seu leito. Agora já não há mais perigo como na época inquisitorial em que um marido ofendido não tinha nenhum inconveniente em denunciar a sua mulherzinha. Acontecia que aquele bom senhor, ao adormecer, não suspeitava nada da esposa, porém, ao acordar, não a encontrava na cama. A princípio pensaria, francamente, que ela lhe estava pondo um par de chifres e é claro que ficava aborrecido. A esposa, percebendo que o marido desconfiava de suas escapadas noturnas, e o pior é que ele a estava julgando equivocadamente, via-se obrigada a confessar que participava do sabat, e até lhe ensinava algumas fórmulas para transportar o corpo. Como aprendiz de bruxo, o marido assim procedeu e transportou seu corpo. Na Idade Média havia mais fé, isso não se pode negar, a fé é essencial. Dizem os cronistas inquisitórios que aquele casal participou da festa dos bruxos. Quem poderia negar? O mais grave sucedeu quando ele regressou à sua casa, espantado, horrorizado, apresentou denúncia formal ao tribunal do Santo Ofício, e a pobre mulher foi queimada na fogueira. Desse modo, irmãos, discorri sobre tudo isso,
para fazer vocês entenderem como o esoterismo, que em outras épocas era ensinado com tanta dificuldade secretamente, hoje pode ser divulgado publicamente. É claro que existem dois tipos de jinas, os jinas da mão esquerda, os tenebrosos, as harpias citadas por Virgílio, o poeta de Mântua, em sua obra Eneida. Em contrapartida, existem outros tipos diferentes de jinas, denominados de jinas luminosos, sobre os quais muito falará Dom Mário Roso de Luna, insigne escritor espanhol. Ele menciona, por exemplo, os tuatas de Danann que levaram à Irlanda, entre seus objetos preciosos, 4 símbolos extraordinários, a lança de aço, a lança de Longinus ou lança de Minerva, que é um símbolo fálico extraordinário, uma grande taça simbolizando Ioni, a maravilhosa pedra da verdade e também a espada flamígera. Dizem que esses jinas luminosos fundaram na Europa 4 cidades mágicas. Ninguém pode negar que eles fugiram da Irlanda, mas quando regressaram, declararam formalmente guerra aos magos das trevas, sobre os quais triunfaram. Depois que a Atlântida submergiu, ninguém soube mais nada acerca desses jinas brancos. Compreendo que eles ficaram, definitivamente, na 4ª vertical, com corpo físico e tudo. Pessoalmente, conheço uma raça formidável de jinas que vive com o corpo físico na 4ª vertical. Os homens e mulheres dessa raça são belíssimos, formam preciosos lares e adoram seus filhos. É uma raça humana, que está bem próxima à nossa, aliás, está em todas as partes porque, se nós vivemos aqui neste mundo tridimensional, eles vivem na 4ª vertical com corpo de carne e osso. Repito, eles bebem, reproduzem-se, não saíram do paraíso, vivem em estado paradisíaco, são felizes, razão pela qual os denominamos jinas brancos. Consequentemente, se alguém aprender a sair do corpo físico à vontade será muito importante, para poder estudar, diretamente, os mistérios do universo ou o ritual da vida e da morte enquanto chega oficiante. Quando se aprende a manejar o corpo físico em estado jinas, ainda melhor, porque o corpo físico possui muitas faculdades que, ao serem desenvolvidas, o tornam maravilhoso. Com esse corpo a pessoa pode colocar-se em contato com raças e povos que vivem na dimensão desconhecida. Porém, se vivermos unicamente engarrafando teorias e mais teorias, se não realizarmos nada de prático, se não nos conscientizarmos daquilo que estamos estudando, deixando tudo exclusivamente na memória, tudo se perderá inevitavelmente. A memória é o princípio formativo do centro intelectual. Quando se busca algo mais, quando se anela, através da meditação, fazer-se consciente daquilo que está depositado na memória, como por exemplo, dos assuntos da última cátedra que ministramos ou do último livro esotérico, esses valores passam ao setor emocional do centro intelectual. Quando alguém quer conhecer o profundo significado de tais conhecimentos, quando se entrega à meditação com emoção profunda e grande anelo, tais conhecimentos passam ao centro emocional propriamente dito, situado no coração. Nesse caso, a pessoa passa a senti-los no fundo da alma. Por sua vez, quando se quer, realmente, penetrar com anelo bem profundo, vivenciando-os intimamente os valores cognoscíveis, estes ficam depositados na essência ou consciência. Nesse caso, nunca serão perdidos e a essência se enriquecerá. Portanto, esta é a forma de nos conscientizarmos dos próprios conhecimentos gnósticos que vamos recebendo. A meditação é formidável também para nos conscientizarmos dos próprios conhecimentos, porém não cometamos o erro, repito, de deixar os conhecimentos depositados, exclusivamente, na memória, porque se assim procedermos, no momento da morte, nós os perderemos. Isto é indispensável, meditar sobre os conhecimentos, compreendê-los, refletir sobre eles. Pergunta, mestre, o que o senhor acaba de expor neste momento, penso que constitui, no fundo, o processo que integra a teoria do conhecimento gnóstico. Minha pergunta é se este aspecto tem alguma relação com a percepção transcendental a que se refere Kant em sua Crítica da Razão Pura. Resposta: bom, Kant em sua obra Crítica da Razão Pura faz uma plena diferenciação entre o que são os conceitos, propriamente ditos, com conteúdos elaborados diretamente com as informações recolhidas pelos 5 sentidos e o que são os intuitos. Obviamente, os intuitos descendem do alto, do céu de Urânia, convertendo-se em mecanismos sobre os quais se baseia a razão pura. É claro que a razão pura, em si mesma, é a razão objetiva, totalmente diferente do racionalismo subjetivo. Com o racionalismo subjetivo não podemos conhecer a coisa em si sobre a qual falará Immanuel Kant, o filósofo de Königsberg. Por outro lado, mediante os intuitos e através da razão pura, sim,
é possível conhecer a coisa em si. Analisada a questão deste ponto de vista, observamos que, quando um conhecimento se torna consciente, obviamente, converte-se em um intuito que serve de fundamento para a razão pura. A razão pura nos dá a percepção extraordinária da coisa em si. É assim como devemos compreender esta questão à luz da filosofia kantiana. Com isto, dissemos tudo.